Estamos gravando. Novamente, boa noite a todas e todos. Boa noite a todos os presentes, aos nossos alunos, às nossas alunas aqui da Unisociesc, aos estudantes, às estudantes de fora da nossa instituição. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a essa segunda mesa aqui da segunda noite da nossa semana acadêmica, a nossa primeira semana acadêmica. Quero agradecer aos nossos palestrantes de hoje, o Afrânio, que é um querido amigo, e também a professora Lorena, que também é uma querida amiga minha. É um prazer recebê-los aqui hoje. O tema proposto para essa segunda mesa, que tem uma pergunta, o título da mesa ele se faz como uma pergunta, né? Como se fazem as leis, né? O objetivo dessa mesa foi até uma proposta minha para a semana acadêmica, porque nós, na Faculdade de Direito, nós passamos 5 anos estudando as leis, principalmente. Então, o principal objeto, né, de estudo da Faculdade de Direito, no nosso caso, na nossa tradição jurídica no Brasil, principalmente, é o estudo da legislação posta, do direito positivo. Então, nós passamos 5 anos estudando as leis, mas durante esses 5 anos nós praticamente não vimos nada sobre como as leis são feitas, né? Então, às vezes, até alguns acadêmicos saem do curso de Direito acreditando que as leis elas surgem de um nada, assim, elas surgem de uma vontade superior, uma vontade que está no microcosmos, está uma força sobrenatural, né? Como se as leis não fossem um produto de disputas políticas, um produto das disputas colocadas na sociedade, enfim. E é por isso que eu fiz a proposta dessa mesa. E a ideia foi justamente trazer uma visão um pouco mais técnica, por isso o convite feito à professora Lorena de Paula Duarte, e também uma visão um pouco mais pragmática, da prática da produção legislativa. E por isso o convite ao nosso atual vereador aqui de Florianópolis, que também é professor Afrânio, né, professor de todos nós, inclusive, um mestre, e que também foi deputado estadual aqui de Santa Catarina. Então, por isso, o convite dos dois, para que a gente possa ter essa visão, tanto de um lado mais técnica sobre a produção legislativa, e também, de outro lado, uma visão um pouco mais pragmática. Então, por isso, o convite ao Afrânio e à professora Lorena. Pessoal, eu só peço para que vocês mantenham os microfones desligados, para que nós evitarmos qualquer interferência aqui. Então, sem mais delongas, vamos dar início então à mesa de hoje. Vamos iniciar com a fala da professora Lorena, que eu passo a apresentá-la aqui formalmente. A professora Lorena Paula José Duarte, ela é bacharel em Direito, mestra em Direito também, ambos pela UFSC, pela Universidade Federal de Santa Catarina. A Lorena, ela foi membro do Programa de Educação Tutorial do PET Direito, do qual eu também fui membro lá na UFSC. Salvo engano, quando a Lorena estava saindo, que ela estava se formando, eu estava entrando no grupo PET, mas nós nos cruzamos pelos corredores da faculdade, nos cruzamos no movimento estudantil pela UFSC. E a Lorena também, ela atuou, né, durante a graduação, dentro do PET, com temas de pesquisa relacionados à sociologia do direito e sociologia do trabalho. Profissionalmente, a Lorena ela atuou como advogada trabalhista, assessora sindical, assessora jurídica junto ao Ministério Público do Trabalho e também assessora jurídica e parlamentar junto à Câmara Municipal aqui de Florianópolis, e atualmente ela é assessora jurídica na Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional. Então, Lorena, eu te passo a palavra. Eu já vi que você está online, que você esteja me ouvindo. Te passo a palavra. Você tem, conforme já combinado, você tem 30 minutos para fazer a sua explanação. Fique à vontade, a palavra é toda sua. Me ouvem bem assim? Tá bom o áudio? Estamos A ouvindo, gente não Lorena. testou antes? Bom, eu quero, antes de tudo, agradecer o convite do Rodrigo, do professor Rodrigo, que é um querido amigo, como ele mesmo disse, já há bastante tempo, desde a nossa longínqua graduação, e é um companheiro querido, né? Quero cumprimentar também os demais professores, os estudantes da Unisociesc de fora,
e o vereador Afrânio, com quem eu também tive a oportunidade de trabalhar bem próximo durante o tempo que estive na assessoria na Câmara dos Vereadores aqui em Florianópolis. Antes de tudo, quero dizer que achei muito boa a escolha do tema, porque como o Rodrigo falou, a gente se dedica muito pouco ao longo da graduação à forma como as leis são produzidas, desde o aspecto político, de como funcionam os parlamentos, até o aspecto técnico mesmo, assim, né? Como que é o processo legislativo, como que se dá o processo legislativo, o que altera o ritmo e as formas e tudo que acontece dentro do processo legislativo. A gente discute muito no direito uma suposta separação entre o direito e a política, onde que um começa e termina o outro, onde que eles se encontram, onde eles se separam, quando um é bem-vindo ou não na esfera de atuação do outro, por aí vai. E desde pelo menos 2013 que no Brasil essa discussão tem se concentrado na influência da política na atividade jurisdicional e nos perigos dessa tendência. Então é nesse âmbito que a gente fala, que se discute sobre a judicialização da política ou sobre a suposta existência de um ativismo judicial. Esse não é o tema da nossa discussão, mas ele é importante para a gente pensar de que formas as intersecções entre a política e o direito são objetos bastante interessantes de estudo e como a ideia de que direito e política não se misturam não procede. Desde uma perspectiva materialista, isso é, construída a partir da história do direito e da história das civilizações e da sociologia do direito, o direito e a política eles têm em comum bastante coisa, embora sejam coisas diferentes. Em primeiro lugar, como defende Oscar Correas, que é um jurista argentino, eles se criam mutuamente. O que isso quer dizer? Um poder só é constitucional, só é legítimo quando ele obedece às normas que criam e regulam um determinado Estado ou quando esse poder é constituinte originário. Da mesma forma, as normas jurídicas só criam Estado quando elas são produzidas dentro de determinadas condições que são criadas pela política. Por exemplo, um governo do Brasil só pode ser eleito e se manter legitimamente, governar legitimamente, se fizer isso dentro daquilo que prescreve a Constituição e as normas infraconstitucionais alinhadas a ela. Caso contrário, esse mandato pode ser um mandato interrompido. E a Constituição, por sua vez, ela é fruto de um processo político prolongado de superação do regime ditatorial de 64 a 85 e que culminou na Assembleia Constituinte, que promulgou a Constituição Cidadã de 88. Então, a primeira coisa para a gente estabelecer essa conversa é que não há e nem pode haver uma separação a priori, a frio, entre política e direito, como se fossem coisas que não se misturassem. O que não quer dizer de maneira nenhuma nem defender a instrumentalização política da atividade judicial e nem dizer que a política e direito são a mesma coisa, porque eles não são. Mas isso quer dizer que é a política quem determina, isso também quer dizer que é a política que determina cada etapa do processo legislativo nos parlamentos e, em última instância, acaba determinando o conteúdo das leis que são aprovadas. Nosso tempo é escasso, né? Eu tenho meia hora, então eu não vou conseguir entrar nos máximos detalhes técnicos nas diferenças do processo legislativo em Florianópolis e na Câmara dos Deputados, que são os dois locais onde eu atuei. Mas eu vou tentar passar uma noção geral do funcionamento da tramitação de um projeto de lei federal, de lei ordinária federal, e alertar vocês ao longo do processo para a delicadeza de cada etapa até o último, literalmente até o último minuto da tramitação no Parlamento Federal. Antes de tudo, a gente precisa entender que o processo legislativo ele não é linear e é por meio dele que o legislativo exerce as suas funções típicas, que são legislar, fiscalizar o executivo e de representação popular. Os regimentos internos dos parlamentos oferecem uma série de instrumentos para o exercício dessas funções
e cada um deles tramita de uma forma. Então, uma proposta de fiscalização e controle, um requerimento, uma CPI, um projeto de lei do Congresso Nacional vai tramitar de uma forma diferente de um projeto de lei que seja de iniciativa de um deputado individualmente. A gente vai usar, como eu disse, como exemplo geral, a tramitação de um processo de lei federal ordinária. O processo legislativo ele é orientado por 5 princípios fundantes. A publicidade dos atos, que é um princípio constitucional de toda administração pública, e não é diferente no processo legislativo. O princípio da oralidade, que se refere à forma pela qual as discussões são feitas e que é diferente do processo judicial, por exemplo, que é essencialmente escrito, da separação da discussão e da votação de análise das propostas e princípio da unidade da legislatura, que garante que cada legislatura seja uma legislatura própria e não seja a continuidade da anterior. Isso porque a cada legislatura o Congresso se renova. Então, alguns mandatos têm continuidade, mas são novos mandatos, e alguns mandatos são interrompidos. E do exame prévio, o último princípio, do exame prévio dos projetos por comissões parlamentares. O nosso sistema legislativo federal ele é bicameral, então a gente tem a Câmara dos Deputados e a gente tem o Senado. É diferente do âmbito estadual e do âmbito municipal, em que em cada caso só existe uma casa para análise das proposições. Então, no sistema federal, a gente tem uma casa iniciadora e uma casa revisora. Um projeto de lei ele pode ser de autoria do Poder Executivo, de cada membro da Câmara ou do Senado, ou seja, dos deputados e senadores, ou das mesas diretoras da Câmara e do Senado, ou de comissões da Câmara e do Senado. Ela pode ainda ser de autoria de órgãos federais, como tribunais superiores, MPF ou DPU, dependendo da matéria, ou podem ainda ser projetos de iniciativa popular. Para cada uma dessas hipóteses, a Constituição delimina as matérias de competência de cada ente, né? E as respectivas competências. A casa iniciadora, em regra, é a Câmara dos Deputados. Então, a menos que o projeto tenha tido início no Senado, a Câmara vai fazer o papel de casa iniciadora e o Senado vai fazer o papel de casa revisora. Então, o projeto ele é apresentado, ele é numerado pelo setor técnico e ele passa, então, por uma primeira análise de constitucionalidade. É uma análise superficial, essa primeira análise, porque ela é simplesmente uma autorização que o regimento interno da Câmara dá para que a mesa diretora arquive proposições que sejam manifestamente inconstitucionais. Então, por exemplo, quando vocês virem proposições que são absolutamente estapafúrdias, e elas existem, como, por exemplo, um deputado do Paraná, que acho que 1 mês, 2 meses atrás, ou um pouco mais, apresentou um projeto de lei que determinava a pena da amputação da mão do agente público que fosse condenado em segunda instância por crimes de corrupção. Essa é uma proposição que é absolutamente inconstitucional e que não precisa ser exatamente um constitucionalista para entender isso. Essas são proposições que normalmente são apresentadas para fazer uma certa mídia, para fazer um certo espaço, mas que elas não avançam na Câmara por conta dessa competência que a mesa tem de devolver essas e determinar o arquivamento de proposições que sejam manifestamente inconstitucionais. Mas esse primeiro controle, ele ainda é um controle muito superficial e muito frágil. Então, se a proposta não for arquivada por essa inconstitucionalidade manifesta, a mesa diretora, no mesmo ato, no mesmo despacho, ela já determina por quais comissões dentro da Câmara aquele projeto vai passar. Na Câmara Municipal, aliás, antes disso, vão ser determinadas as comissões, sendo que a única comissão que é obrigatória em todas as casas, para todas as proposições, todos os projetos, é a Comissão de Constituição e Justiça. No caso da Câmara Federal, a CCJ é a última comissão pela qual o projeto passa. Ele primeiro passa pelas comissões que vão analisar o mérito dela e só no final é que é feito, no relatório aprovado final, no texto final, a constitucionalidade
daquela matéria. E na Câmara Municipal em Florianópolis, por exemplo, já é o contrário. Ela é a primeira comissão pela qual o projeto passa e, se sofrer alteração profunda no texto, ela passa também no final da tramitação, antes de ir para o plenário. Em todo caso, a Comissão de Constituição e de Justiça, ela é a comissão mais importante de qualquer das casas, seja municipal, estadual ou federal, justamente porque a tramitação por ela é sempre obrigatória. Essa designação das comissões pelas quais o projeto tem que passar, ela é uma escolha em tese técnica. Qual é o tema daquele projeto? Tem impacto financeiro? Não tem? Trata de segurança pública? Trata de seguridade social, né? Mas é muito comum o uso político dessa atribuição. Em que sentido? Se você determina, por exemplo, que uma proposição, que um projeto de lei tem que passar só por uma comissão, só pela CCJ, você facilita a tramitação dela. Ou seja, se você tem uma conjuntura que vai te garantir a aprovação daquela proposta na CCJ, você faz com que aquela proposição tenha uma tramitação mais simples e mais célere. Por outro lado, se você determina que ela tenha que passar por todas as comissões da casa antes de ser aprovada e enviada para a casa revisora, você pode simplesmente inviabilizar a aprovação daquela proposta sem fazer muito esforço. Essa é uma escolha que é feita e negociada sempre com a mesa diretora de cada casa. Existem as comissões que são comissões permanentes, que são as comissões de caráter técnico legislativo, e as temporárias, que são criadas para apreciar um determinado assunto ou um determinado projeto que seja mais complexo. Por exemplo, o projeto que ficou conhecido como o pacote anticrime, que foi aprovado ano passado no Congresso Nacional, como era um tema complexo, com uma disputa profunda dentro e fora da Câmara, e um texto muito longo, ela foi criada uma comissão especial, temporária, e que foi criada especificamente com o objetivo de analisar esse projeto. Uma vez dentro da comissão, é o presidente de cada comissão que tem a competência de nomear o relator daquele projeto, que é o parlamentar que vai fazer a análise da proposta e apresentar ao final um parecer, que a gente chama de relatório. Nesse relatório, o relator ele pode recomendar o arquivamento do projeto, ele pode recomendar a sua aprovação ou propor alterações no texto, inclusive mudando totalmente o texto, desde que o texto final não passe a tratar de uma matéria estranha do texto inicial. Cada passo desse processo, a negociação do texto, o que vai ser alterado no texto, o que não vai ser alterado no texto, o projeto vai ser arquivado, não vai ser arquivado, tem elementos de técnica, com certeza, e para isso existe um setor técnico muito qualificado na Câmara, que auxilia todos os gabinetes nessa análise, mas tem um elemento que é fundamentalmente político, na negociação de cada relatório, de cada projeto, em cada comissão. O relatório, então, uma vez ele apresentado, ele é submetido à discussão e análise pelos outros parlamentares que fazem parte daquela comissão. Se o relatório for aprovado, o projeto caminha para o passo seguinte, qualquer que seja esse passo seguinte, cada projeto tem um trâmite. E se rejeitado, o presidente da comissão nomeia um novo relator que vai fazer um novo relatório que vai ser submetido mais uma vez à deliberação da comissão. Embora exista prazo para apresentação desse relatório, nas comissões de mérito na Câmara costumam ser 40 sessões, 40 reuniões da comissão, é o presidente da comissão que negocia e escolhe o que vai para a pauta de discussão. Então, é assim que projetos, por exemplo, podem ficar anos sem nenhuma movimentação, enquanto outros são aprovados rapidamente. Isso tudo é regimental e também é determinado pelas negociações políticas que acontecem dentro dos parlamentos. Por quê? Porque na Câmara dos Deputados, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente das comissões, ele tem autonomia para determinar o que vai entrar na discussão, seja da comissão, seja do plenário.
Um ponto importante da competência das comissões no âmbito federal, que não acontece no âmbito municipal, é sobre o poder conclusivo das comissões. Pouca gente sabe, mas na Câmara, enquanto na Câmara Municipal todos os projetos de lei têm que passar pela apreciação do plenário, antes de ir para a sanção do prefeito, e uma vez que o projeto já tenha tramitado em todas as comissões, ele tem obrigatoriamente que ir para a ordem do dia na sessão seguinte, isso no âmbito municipal aqui em Florianópolis, como o regimento prevê hoje. Na Câmara Federal isso é diferente. Uma grande parte das propostas dos projetos, eles não passam pelo plenário. Eles têm tramitação terminativa nas comissões. Isso eles são discutidos, o relatório, uma vez aprovado, ele ou vai para a comissão seguinte, ou se não precisar tramitar em nenhuma comissão, ele já vai para a casa revisora. Além disso, uma outra diferença da Câmara Municipal para a Federal é o que eu falei a respeito da inclusão dos projetos em pauta. No âmbito federal, a pauta dos projetos é construída normalmente por decisão da mesa diretora, da presidência da Câmara e dos demais membros da mesa, em negociação com o colégio de líderes ou os líderes da oposição, da minoria, da maioria, as bancadas de cada partido, para construir a ordem do dia. Tudo isso é essencialmente político. O que vai ou não vai para o plenário depende de negociações políticas. O regimento interno não obriga o presidente a incluir projetos em pauta. Então, por exemplo, mais uma vez, é nesse contexto que existem projetos que ficam anos tramitando na Câmara sem nunca chegar a ser votado. Um exemplo desses é o projeto que está pronto para discussão e para inclusão em pauta tem mais de 10 anos e que nunca foi incluído em pauta, que é o projeto de lei complementar que regulamenta o imposto sobre as grandes fortunas. Então, esse projeto ele existe, ele foi apresentado em 2008, ele já tramitou nas comissões e ele aguarda inclusão em pauta há mais de 10 anos, sem que ninguém nunca tenha colocado ele em pauta. Então, por que eu estou dizendo isso? Para reafirmar mais uma vez que a decisão sobre votar ou não votar determinados projetos, ela é também essencialmente uma decisão política. Então, eu vou dar para vocês um exemplo concreto do funcionamento disso e dos efeitos disso aqui fora do Poder Legislativo. Há alguns anos tem aumentado o número de projetos protocolados na Câmara que tratam de temas relacionados a direitos fundamentais. Projetos de lei que alteram a lei antiterrorismo para atingir movimentos sociais, ou que fragilizam a proteção de dados pessoais na internet, retirando, por exemplo, a necessidade de autorização judicial para a quebra do sigilo de correspondência, ou que alteram o marco civil da internet para também autorizar autoridades policiais a quebrar sigilo de comunicação sem necessidade prévia de autorização judicial. Esses projetos, ano passado, muitos dos que foram apresentados ano passado tiveram como comissão designada só a CCJ. E, em virtude da matéria, não precisariam ser apreciados pelo plenário da Câmara. A decisão de designar apenas a CCJ foi uma decisão acordada na mesa diretora da Câmara, já que a presidência da comissão foi dada e a maioria dos assentos da comissão estava com a base do governo. Então, o alerta estava, principalmente no que se refere a esses projetos, a falta de um debate amplo, público, equilibrado sobre esses temas que são de interesse de todo mundo. Por quê? Porque se esses projetos são aprovados só na CCJ, sem uma discussão ampla, sem que os movimentos sociais, a sociedade civil organizada de maneira geral e parlamentares que não têm assento na CCJ possam discutir, isso representa um risco, né? Um risco de que seja ferido o debate público necessário para a aprovação de projetos que atingem direitos fundamentais, coletivos e individuais. É importante dizer ainda também que todas essas determinações, não passar pelo plenário,
passar por uma só comissão, tudo isso é passível de recurso, né? Então, existem os recursos internos que são utilizados para evitar em determinado caso, mas isso tudo depende de um monitoramento bastante detalhista dos projetos que estão sendo apresentados e que estão sendo distribuídos na casa. Bom, voltando para o processo legislativo em si. Finalizada a tramitação nas comissões, como eu disse, o projeto pode ir para o plenário ou, se não for de competência do plenário, ele vai para a tramitação na casa revisora. O plenário é um elemento importante do processo legislativo porque nele existe a possibilidade, literalmente até o último momento, de alteração do texto por meio de emendas de plenário ou de destaque, que alteram o texto ou que submetem trechos do texto à votação separada do total do projeto. Isso porque ali todos os membros podem apresentar emendas e podem tentar aprovar essas alterações enquanto a discussão não é encerrada, enquanto a votação do projeto ainda não está sendo realizada. O conhecimento dessas ferramentas de plenário é muito importante, né, no processo legislativo, porque uma alteração muito pequena na discussão do projeto pode mudar totalmente o sentido de uma norma e pode colocar a perder todo o tempo de discussão anterior que aconteceu até chegar naquele texto final. Então, assim, essas ferramentas de plenário, elas também podem ser usadas para determinar o ritmo da discussão e da votação, de maneira que aconteçam as articulações políticas necessárias, enquanto o texto ainda não está sendo votado. O conjunto tem um dos conjuntos de ferramentas, quem acompanha o plenário da Câmara já deve ter ouvido falar, é o tal do kit obstrução. O que se chama de kit obstrução, isso é um apelido que se dá para uma série de requerimentos que podem ser feitos para atrasar a deliberação do projeto, para que aconteçam as articulações políticas necessárias do lado de fora para determinar, enfim, para negociar o texto final de um determinado projeto. Uma outra ferramenta muito comum na tramitação das matérias nas casas é a inclusão do que a gente chama de jabutis. Jabuti é um apelido que se dá para mudanças que são feitas no texto de determinadas proposições para incluir um dispositivo estranho à matéria principal do projeto. Um exemplo. Na tramitação da medida provisória 901 de 2019, que aconteceu entre o final do ano passado e o começo desse ano, aconteceu uma coisa que foi mais ou menos o seguinte. A medida provisória ela foi apresentada para autorizar a concessão de determinadas terras da União no estado de Roraima para o estado de Roraima e do Amapá. E, no entanto, na tramitação foi acrescentada uma emenda que tinha como objetivo alterar o Código Florestal para dispor que nos estados de Roraima e Amapá o poder público estadual poderia reduzir a cobertura de vegetação nativa de 65% para 50%. Ou para mais de 65% do seu território, quando mais de 65% do território tivesse ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio público ou por terras indígenas homologadas. Era um dispositivo estranho à matéria, estranho, porque o objeto da medida provisória era a concessão de determinados terrenos, e a inclusão dessa emenda acabou acendendo um alerta da sociedade civil, dos movimentos ambientalistas, e essa medida provisória ela acabou caducando sem ter sido analisada pelo plenário. Essas manobras, elas normalmente são feitas quando não existe uma correlação de forças políticas para aprovar aquela alteração em um projeto autônomo. Então, se você apresentasse um projeto só para reduzir as áreas verdes no estado de Roraima e Amapá, esse projeto possivelmente não avançaria. Então, você tenta incluir essa alteração num outro texto que já está em discussão e em aprovação, esperando que ninguém veja ou que não haja resistência suficiente e que esses jabutis, que a gente chama de jabuti, acabe passando. Bom, uma vez aprovado no plenário da casa, o projeto segue, então, no âmbito federal para a casa revisora.
E, se aprovado pela Casa Revisora, segue para sanção ou veto, promulgação e publicação. De maneira bem resumida, até porque eu já estou no final do meu tempo, a Casa Revisora tem 4 possibilidades quando recebe uma proposta aprovada pela Casa Iniciadora. Ela pode arquivar a proposta, ela pode rejeitar a proposta na integralidade, ela pode aprovar aquela proposta sem alterações ou ela pode aprovar a proposta com alterações. No caso de aprovação com alteração do texto, a proposta volta para a Casa Iniciadora para análise das alterações e só depois é que ela segue para a sanção ou veto do Poder Executivo, veto presidencial. Se for aprovada sem alterações, ela não precisa voltar para a Casa Iniciadora, ela segue direto para o veto, a sanção ou para o veto. A sanção ou veto, eles têm que vir no prazo de 15 dias úteis, e se nesse prazo o Poder Executivo não vetar nem sancionar o projeto, a sanção se dá de maneira tácita. Se a nova norma for sancionada, ela segue para promulgação e publicação. E se sofrer veto, ela volta para o Congresso Nacional, e aí numa sessão conjunta das duas casas, esses vetos são analisados e podem ser mantidos ou derrubados. Essa análise do Congresso Nacional, ela tem que acontecer num prazo de 30 dias corridos a contar do recebimento da mensagem presidencial de veto. E se não apreciado dentro desse prazo, ele tem que ser incluído automaticamente na ordem do dia, na pauta do plenário, e tranca a pauta, isso é, impede a análise de outros projetos. A assessoria jurídica parlamentar, que é o trabalho que eu realizo há quase 4 anos agora, ela é uma atividade profissional pouco divulgada nos cursos de graduação, por isso a gente sai bastante despreparado para ela, ou pouco preparado para exercê-la, mas ela é uma atividade bastante importante e bastante rica, porque te dá a oportunidade de conhecer uma infinidade de temas, de pessoas, de entidades, te dá a oportunidade de conhecer, né, a realidade brasileira dentro de um contexto de disputa por recursos, por poder, por sobrevivência, muitas vezes. E o que eu considero mais incrível é te dar a oportunidade de influenciar diretamente no direito positivo brasileiro, a partir de articulações que podem fazer uma grande diferença no mundo. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade nesse tempo de participar da aprovação de uma série de projetos que hoje são leis sancionadas no município de Florianópolis, principalmente em matéria ambiental e de direitos humanos, o que é muito gratificante, e todas construídas com um diálogo direto com as pessoas e os movimentos que viriam a ser afetados diretamente por aquela norma que a gente estava construindo, o que é essencialmente político. E no âmbito federal, tive a oportunidade de participar da aprovação recente de um projeto de lei que cria uma indenização para os profissionais de saúde e profissionais de atividades auxiliares à saúde que venham a falecer no combate à pandemia. O que, obviamente, também é muito gratificante, especialmente no contexto em que a gente está vivendo. Nesse sentido, eu quero concluir a intervenção provocando vocês não só a pensar dentro de uma outra perspectiva, essa suposta separação entre o direito e a política, mas também de estudar mais a fundo o processo legislativo e estar atento às tramitações de matérias relevantes e polêmicas nos parlamentos, acompanhando inclusive os textos discutidos, que eu acho que é um exercício fantástico, e a atuação dos parlamentares. Tudo isso diz respeito entre a relação que existe entre direito e política e a construção da história desse país, desse estado, dessa cidade. O processo legislativo ele ainda é bem revelador sobre os interesses defendidos por cada deputado e por cada setor nos parlamentos, né? Os parlamentares são muito mais transparentes no plenário do que a gente imagina, porque aquele é o momento em que ele tem que se posicionar objetivamente sobre o que está sendo decidido. É aquele momento em que ele vai dizer quais são os interesses que ele está defendendo, né? Então, assim, acompanhar as propostas que são apresentadas pelos parlamentares, a qualidade técnica delas, qual é o conteúdo que elas estão apresentando, quais são os interesses que estão sendo defendidos por aqueles parlamentares,
E acompanhar as discussões no plenário e nas comissões também é muito interessante. Então, assim, observar os parlamentares que nos representam em cada casa legislativa, né? Como que é o comportamento, qual é a linha de discussão, o que ele está dizendo com relação à proposição que está sendo votada é verdade, está no texto, está sendo manipulado, está sendo distorcido, e se está sendo distorcido, por que está sendo distorcido? Aquele parlamentar, quais são as propostas que ele apresentou até hoje no mandato dele, qual a natureza dessas propostas? Ele exercita o poder-dever de fiscalizar o executivo, mesmo quando ele é base do governo, ou ele simplesmente não faz nada a respeito dessa competência de fiscalização. Tudo isso é bastante revelador sobre a política institucional brasileira, mas também é um exercício intelectual importante para o estudante de direito, para o jurista em geral, para entender os sentidos das normas, né? Como o Rodrigo disse na apresentação dele, desmistificar a ideia de que o direito surge a partir de uma iluminação racional da cabeça do legislador e que o legislador é uma entidade abstrata, porque não é, né? O legislador é uma pessoa atravessada pela política. Então, acho que esse é um exercício que eu recomendo. Finalizo aqui a minha intervenção, já agradecendo desde já a participação e as intervenções. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Lorena. É sempre um prazer te ouvir, conversar contigo. Eu já venho acompanhando o teu trabalho como assessora parlamentar, como assessora jurídica parlamentar, já acho que desde que você começou aqui na Câmara, agora aí na Câmara dos Deputados, né? Eu sei que agora, nesse exato momento, você está em Floripa, né, por conta do isolamento, mas continua trabalhando. Mas é sempre muito interessante acompanhar o teu trabalho, né, e conversar contigo sobre, sempre que a gente se encontra, ou quando a gente se encontrava, né, antes do isolamento, né, te ouvir falando sobre os projetos que estão tramitando no parlamento, a correlação de forças, as questões políticas, né, que nos dá sempre essa visão bastante realista, né, da forma como o direito é feito, né, no Brasil, né, como as leis são produzidas no Brasil, né, por isso que é sempre muito interessante te ouvir. Eu acho que eu esqueci de mencionar, não sei se eu acho que agora eu estava pensando na tua apresentação, acho que eu esqueci de mencionar, né, que a Lorena ela foi assessora jurídica na Câmara dos Vereadores aqui de Florianópolis e atualmente ela exerce a função de assessora jurídica parlamentar na Câmara dos Deputados, né, junto ao mandato da deputada federal pelo Rio Grande do Sul, Fernanda Melchiona. Fernanda Melchiona. Então, teve algumas perguntas aqui, alguns questionamentos, Lorena, mas a gente vai fazer em bloco no final, após a fala do professor Afrânio, vereador Afrânio, e também quero mencionar que essa mesa virtual, né, ela está sendo acompanhada, está sendo dividida também com a nossa representante estudantil aqui, a Carolina Tassinari, nossa aluna, foi minha aluna de Teoria Geral do Direito, Direito Penal 1, Direito Penal 2. Acredito que a Carolina já não aguenta mais ouvir este professor que vos fala, mas ela está aqui participando hoje também conosco, que fará uma intervenção ao final da fala do vereador Afrânio, e depois também a gente abre ainda um espaço para eventuais perguntas. Então, para não me delongar mais, quero passar a palavra ao vereador Afrânio Tadeu Beaupré. Antes de passar a palavra a ele, eu quero apresentá-lo, né? Acredito que quem é aqui de Florianópolis, Santa Catarina já o conhece, mas aqui fazendo as formalidades. O vereador Afrânio, também professor Afrânio, ele é economista, formado pela UFSC, ele é mestre em geografia e ele também está finalizando o doutorado dele na área de planejamento urbano, né? Toda a sua formação também pela UFSC. Ele foi vice-prefeito de Florianópolis entre 1993 e 1996, quando o prefeito era o prefeito Sérgio Grando. Ele foi deputado estadual em Santa Catarina por 2 mandatos, entre 2003 e 2007. Atualmente ele cumpre o seu 2º mandato como vereador de Florianópolis. Ele foi, junto à Câmara Municipal, ele foi membro da Comissão de Constituição e Justiça. E sei que também o Afrânio sempre gosta de falar, ele também foi presidente do Centro Acadêmico Livre de Economia na UFSC, quando ele começou a sua trajetória na política. E desde então ele vem desempenhando
as suas funções públicas, aqui como o nosso representante aqui, tanto no estado de Santa Catarina, quanto aqui em Florianópolis. Bom, Afrânio, é um prazer, mais uma vez, repito, é um prazer recebê-lo aqui, é uma honra recebê-lo, e a palavra é toda sua por 30 minutos. Fique à vontade. Bem, primeiro, o meu boa noite a todos e todas. Meu boa noite a Lorena, aos professores, a todos os estudantes. E, inicialmente, eu quero agradecer também o convite formulado pelo professor Rodrigo Sartotti, a oportunidade de falar para um público tão seleto, e de tal sorte que eu pretendo aqui colaborar no debate. Eu vou preparei uma pequena exposição e vou fazer pequenas considerações também, reforçando boa parte do que a Lorena falou, para que a gente possa, no momento subsequente, abrir para a interação de todos vocês. Bem, a primeira questão que eu queria colocar é o seguinte: a pergunta que é fácil fazer e nem sempre é fácil responder é: de onde nascem as leis? As leis, elas, por incrível que pareçam, elas são muito flexíveis do ponto de vista da sua durabilidade, das suas mudanças, da sua validade. Elas têm um prazo de validade também determinado. E afirmar isso significa compreender que a sociedade está em permanente processo de mudança e que é a própria sociedade que dela derivam as leis. As leis não vêm do céu, elas nascem a partir da própria sociedade. Uma sociedade que, por mais que as leis queiram domesticá-la, é uma sociedade em permanente conflito, é uma sociedade dividida em classes sociais, é uma sociedade que nega as suas leis existentes e, ao mesmo tempo, busca propor, renovar, revolucionar todo o seu arcabouço jurídico. Então, nós temos que entender que o operador de direito ele está dentro desse turbilhão. O operador do direito ele tem que, não é à toa, vocês sabem que vez ou outra vocês mesmos consideram que o vade-mecum já está ultrapassado, obsoleto, dada a velocidade dessas mudanças, né? Do direcionamento para onde está indo a sociedade. As leis mudam a toda hora, a Constituição sofre emendas, enfim. Então, ela é decorrente desse palco vivo, de um palco real da sociedade. Ou seja, as leis não são resultados somente, eu quero dizer assim, dos legisladores. É claro que tem iniciativas que são muito pessoais, mas isso é muito reduzido. A verdadeira dinâmica do pulsar da produção legislativa decorre da vida da sociedade. O útero da legislação é a sociedade. Acho que esse é o nosso ponto de partida, que busca regular ela própria e a partir de correlações de forças, não é? Então, essa é uma primeira afirmação e que vai ao encontro, e eu quero dizer que eu corroboro muito com a preleção inicial do que a Lorena trouxe também. Acho que são coisas que se somam, né? Uma outra questão que eu quero falar para vocês, decorrente disso,
é o seguinte: muitas pessoas romantizam a legislação e o próprio processo de fazer leis. E eu quero dizer para vocês que tem muitas leis que nascem bem intencionadas, elas nascem sadias, com propósito nobres, mas tem muita podridão na produção da legislação. E isso vocês precisam entender que é para dar um choque de realismo nesse processo. Porque, por que eu estou dizendo isso? Porque vocês que vão pegar a lei e vão dizer que aquilo é a vontade do legislador, que está, vamos dizer assim, legitimado socialmente para a produção dessa legislação, portanto, democraticamente amparado, existem profundas distorções que vocês precisam compreender. E eu quero falar um pouquinho sobre isso para a gente não vamos dizer assim, deixar de tratar esse assunto. E vou citar exemplos. Eu acho que são exemplos muito diretos e que vai ilustrar o que eu estou querendo dizer. Em boa medida, a partir de agora talvez mude um pouquinho, mas em boa medida, os eleitos decorrem de processos de campanhas que são trilionários. Eu acho que esse é um ponto de reflexão. Os que lá estão, seja numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, no Senado, os que lá estão, em boa parte, foram financiados com muito dinheiro e esses financiamentos, a legislação fala em doação de campanha eleitoral. Isso não é doação de campanha eu diria assim, na ampla maioria dos casos. Isto, não vamos confundir doação de campanha com investimento em campanhas. Empresas, e vocês viram isso em vários momentos da história do Brasil. Empresas que se reúnem ao longo do final do ano para fazer o planejamento do ano subsequente. Decidem ampliar uma filial, decidem renovar seu parque de máquinas, decidem fazer determinados investimentos financeiros, mas também reservam dinheiro para aplicação nas campanhas eleitorais, para fazer CDBs, hedges, né? Nas campanhas eleitorais, investimentos de longo prazo. Portanto, não é doação de campanha, é investimento. E isso traz profundas distorções, porque quem lá chega governa para quem financiou. É assim que funciona na grande maioria. Mas vou dar exemplos. Além disso, também tem casos fortuitos de toma lá da cá no balcão do próprio Poder Legislativo. Um exemplo que eu quero dar para vocês, e vou trabalhar um pouquinho ele só para explicar, para não passar por cima, é o caso na legislatura passada da Câmara de Vereadores, a Operação Ave de Rapina. O que se tratava da Operação de Ave de Rapina? Era uma legislação que começou a tramitar pelas mãos do Poder Executivo, chegou na Câmara de Vereadores a iniciativa e visava regulamentar a propaganda de placas de outdoor, enfim, né, chamada política visual da cidade.
política de publicação aí de outdoors, etc. Se descobriu que dentro da Câmara um grupo de empresários que tinha interesse nessa legislação estava pagando para os vereadores aprovarem. E isso levou a Polícia Federal a prender vereador, levou ao Ministério Público formular uma denúncia, e hoje nós temos, eu inclusive solicitei, nós somos em 23 vereadores na Câmara, eu solicitei a cassação de 14 vereadores envolvidos na ave de rapina. É claro que, como eles eram maioria, se protegeram. Mas o Ministério Público levou eles a uma... hoje estão respondendo judicialmente, né? Transformaram-se em réus. Então, eu digo, assim se faz lei. A questão que o Rodrigo propôs é como se faz leis. Assim também se faz leis. Assim, com esse conteúdo ruim, negativo, né? Também faz leis. Uma outra questão é entender que a construção da lei, ela tem, pelo um primeiro momento, eu vou assim resumir, né? A ideia da lei, que ela não vem do além, mas ela vem, ela nasce, já falei de onde. Você tem que construir a ideia, lapidar ela e formatar ela para que se apresente como um projeto de lei. Então, tem a apresentação. Depois, o proponente, ou um grupo de proponentes, ele precisa construir a viabilidade da lei, da tramitação dela. E essa construção, a Lorena falou, boa parte, essa construção, pelo menos na minha experiência de vida como parlamentar, ela é muito dolorosa, muito difícil, porque as ideias que eu quero levar à frente são ideias que muitas vezes questionam as coisas que estão em pé hoje na sociedade. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho de composição, de conversa, de construção, muitas vezes eu vou usar o termo no bom sentido da palavra, de negociação. Né? Se eu quero, às vezes, na minha proposta, estou querendo muita coisa, eu preciso reduzir para que eu consiga viabilidade da proposta. Né? Ou seja, eu preciso ter movimentos táticos dentro do trabalho legislativo, que faz parte da política, para que eu consiga ultrapassar determinadas barreiras, determinados posicionamentos, e consiga, inclusive, lá no plenário, lá na frente, consagrar a vitória daquele projeto de lei. Então, ele não é linear, ele é um processo também que, dentro da casa, além de ele nascer do útero da sociedade, como o Poder Legislativo faz parte, ele é um processo também político dentro da casa, evidentemente. Até a aprovação. Vamos supor, né? Aprovamos uma lei. Eu posso dar um exemplo de uma lei que o nosso mandato formulou, e ela foi bastante polêmica. Vocês certamente já ouviram e já viram, seja nos jornais impressos, ou na televisão, ou nos rádios, a partir de um determinado momento, a prefeitura, quando ela faz algum nível de divulgação, de propaganda, que inaugurou um posto de saúde, que fez uma pavimentação de uma rua, seja o que for, ela está obrigada a divulgar, tanto no jornal, na rádio, na televisão, o quanto custou a veiculação daquela propaganda.
Para quê? Garantir transparência. E isso trouxe um benefício para a sociedade, que é ampliar onde está sendo gasto o dinheiro público, quanto está sendo gasto. Então, com a propaganda na rádio, vocês vão ver lá no finalzinho, diz esta veiculação custou... Eles dizem um preço e dizem o número da lei por determinação da lei. Falam muito rápido. Nos jornais é muito pequenininho, na televisão também muito rápido e pequenininho. Ou seja, ela não foi bem recebida pelos veículos de comunicação. De tal sorte que a CAERT, que é a Associação Catarinense de Rádio e Televisão, de Santa Catarina, foi até o STF pedir a inconstitucionalidade da lei. E não levou. O Superior Tribunal Federal deu constitucionalidade da lei. Veja, então, é conflito. Fazer lei é conflito. Mesmo que estejam forçados, né, por força de lei de aplicar, ainda na hora de aplicar, eles distorcem a aplicação da lei. Então, isso é um trabalho dioturno. O conflito faz parte do processo. Isso quando não acontece, gente, que lá na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, quando eu também fui deputado, ou seja, lá onde a Lorena está trabalhando hoje, na bancada do PSOL, com a nossa líder de bancada, a Fernanda Melchiona, o que está acontecendo é o seguinte: o prefeito veta a lei que foi aprovada. Aí vem um outro turbilhão, um outro movimento, para você ganhar a simpatia, o apoio dos pares, para que analise o veto e derrube o veto que foi consagrado pelo prefeito. Então, vocês percebem, eu estou querendo, assim que é esse movimento dioturno, é assim que se faz, é essa construção. Não é uma coisinha, senta aqui, como é que vota? Bate palma, faz bom discurso. Não é. É muito conflito, é incessante o trabalho parlamentar. Ele é um trabalho que precisa ser compreendido. E vocês tirem da cabeça, me permitam dizer assim, porque tem muita fake news. Vereador não trabalha, político não trabalha. Não é assim. Vamos separar também essas coisas, vamos desmistificar essas coisas. Um outro elemento que eu quero trazer para vocês, eu não sei, Sartori, como é que está o meu tempo, isso eu já... Tens ainda 14 minutos, Afrânio. Tá bom. Então, uma outra questão que eu queria falar para vocês, e é super importante, é a formação da proposta de lei. Tem propostas que nascem, eu vou dizer assim, muito bem intencionadas, mas são muito mal elaboradas. E aí a importância, né, de a gente ter pessoas preparadas, a exemplo da Lorena, tecnicamente preparada, para dizer, olha, Lorena, nós estamos com essa ideia aqui, como é que faz? Porque, convenhamos, vocês têm que entender o seguinte, o parlamento, seja lá em Brasília, onde for, ele não é composto por especialistas e operadores do mundo do direito, por constitucionalistas. Lá nós temos garçom, que foi eleito, nós temos um policial militar, nós temos um que é metalúrgico, um que é empresário, ou seja, tem um ecletismo e ali não necessariamente todos têm o mesmo nível e o grau de compreensão do processo. Então, a necessidade de você compor também com especialistas para dar uma retaguarda e para assegurar a eficiência e a eficácia da proposta.
Então, no caput do artigo, geralmente, você vai ver que, às vezes, tem o que eu chamo de um projeto de lei, que o que está escrito no caput é viajar na maionese. Aquilo que deveria estar na justificativa do projeto, ele está no artigo 1º, no artigo 2º, no artigo 3º. Então, isso é uma coisa importante, porque é o seguinte, a justificativa, gente, ela deve ser bem feita e valorizada pelo legislador. Porque, a rigor, eu sei que um juiz de direito, quando ele vai analisar a lei, e ele vai ler aqui, ele vai dizer assim, o que essa lei está me dizendo? Se ele não entender bem, se tiver interpretação dúbia, ele deveria recorrer à justificativa da lei, porque lá ela está explicando para que serve. Entende? Então, a justificativa, ninguém publica a justificativa. Eu entro aí nesses sites, eu não vejo justificativa publicada. Mas a justificativa faz parte da lei, gente. Ela ajuda a desembaraçar o entendimento do magistrado. Isso é fundamental. E para que a lei seja ela límpida, esclarecedora, e não comece aquela confusão de que se escrevendo muita coisa, viajando a maionese no próprio texto da lei. Então, isso é importantíssimo que eu queria falar para vocês. Uma outra coisa que acontece, e geralmente nasce nas mãos do Poder Executivo, como proposta, né? Iniciativa do Poder Executivo, ele apresenta para o Poder Legislativo uma proposta de lei, e ali tem muita sacanagem, e vocês podem desconfiar do que eu estou falando. Quando tiver isso, cuidem-se, cuidem-se. Ele manda na mesma lei 3 assuntos, o que a gente chama do 3 em 1, 4 em 1. Ele diz assim, eu quero fazer uma benfeitoria na escola e precisa, portanto, um projeto de lei para recepcionar um terreno que está sendo doado pelo governo do Estado. Está lá naquela lei, artigo 1º. No artigo 2º está assim, para mostrar para vocês o que é um 3 em 1. Muda o plano diretor para autorizar a construção de hotel na Ponta do Coral. Espera aí. Eu quero votar a favor daquela escola, mas eu não quero votar naquele outro projeto. Não pode. Tem que ser, para cada caso, tem que ter uma lei diferente. Não pode ter um 2 em 1, 3 em 1, 5 em 1, mas acontece muito. E aí vem a guerra política. Vereador Afrânio votou contra a escola. Não, eu não votei contra a escola. Eu não quis votar aquele projeto que tinha um jabuti no artigo 2º. E aí eu tenho que ficar me explicando, entendeu? Justificando por que eu não quis votar aquele projeto. Para isso não ocorrer, colegas, vocês deveriam, quando tiver aí necessidade, acessar a chamada Lei 95, a Lei Federal 95, de 1998. Essa lei é a lei que disciplina no território brasileiro como é que se deve fazer lei. O que pode e o que não pode. E todas as necessidades do legislador estão ali previstas, prescritas. É assim que se faz lei todos os artigos. Então, é a Lei 95 de 1998. A lei que ensina, regulamenta, orienta a se fazer leis. Eu acho super interessante isso, vocês conhecerem. Um outro aspecto que a Lorena falou, e que eu quero aqui chamar a atenção, do ponto de vista do legislador,
é que eu digo sempre e falo na tribuna, a gente conhece o político não só pelo discurso, mas é muito revelador o voto. Que o cara, eu já vi situações, o cara vai para a tribuna, ele fala 10 minutos, eu estou acreditando que ele vai votar na matéria favorável. Então, ele jogou para a galera, fez um discurso bonito, foi aplaudido no plenário, mas na hora de votar, o voto dele foi um voto contra. Então, e veja, tem ciladas no processo parlamentar. E não foi o voto errado, tá certo? Ele está fazendo um jogo para a galera, mas ele tem que responder, geralmente, ou para o prefeito, ou para o governador, ou para o presidente. A gente chama isso político com rabo preso, com a estrutura de poder. Por quê? Porque lá tem vereador que tem, talvez, um filho dentro da estrutura da prefeitura, num cargo de confiança. Ou pode ter um irmão. Ou pode ter 2, 3, 4, 5 cabos eleitorais. E toda vez que ele desobedecer o interesse, ele vai ser retalhado. É assim que se faz lei, gente. Então, não necessariamente é a vontade do legislador, pode ser a vontade da estrutura de pressão em cima do vereador, do seu interesse mais mesquinho, mais reduzido. Então, eu estou querendo mostrar para vocês, vamos dizer assim, dar um choque de realismo sobre coisas boas que acontecem, mas também coisas ruins, que vocês precisam perceber o bastidor desse processo, que não é, eu digo sempre, com todo respeito a elas, mas não é um convento de freiras. Né? Ali tem muita dor, tem muita pressão. E vou dar um outro exemplo para vocês. Eu citei o exemplo da política de mídia exterior, né? Das placas de outdoor e tal. Mas o plano diretor, que estava em vigor antes da Lei 482, era um plano diretor que previa, desde a Ponte Hercílio Luz até o mangue, lá da passarela do SIC, para quem conhece Florianópolis sabe o que eu estou falando, toda a orla da Bahia Norte, aqui na beira-mar, ele tinha, no plano diretor anterior, uma previsão de que toda aquela orla era uma orla definida no zoneamento como AVL, Área Verde de Lazer. E houve uma alteração do plano diretor, pontual, a partir não do interesse do ordenamento espacial pela perspectiva social, mas do dono do terreno. Então, fizeram um projeto de lei e mudou somente a ponta do coral. Somente a ponta do coral foi mudado, permitindo se tornar área edificante e etc, etc. Ou seja, casuístico, uma mudança no plano diretor casuística para atender um cliente, desfigurando toda a nossa orla, que o legislador e o planejamento urbano anterior havia previsto um outro tipo de uso, um outro tipo de ocupação. Então, eu trago essas observações para assim, tentar ajudar vocês na compreensão desse processo. Né? Quando você tem mobilização social muito intensa, forte, e eu não quero deixar de falar nisso,
onde as galerias, as ruas, no nosso caso, a Câmara de Vereadores, está cercada por pessoas interessadas, por movimentos sociais, por sindicatos, associações de moradores, seja o que for, ambientalistas. E o objetivo é patrolar, eu digo sempre, é ligar o Caterpillar, né? O trator. Muitas vezes acontece o quê? A presença, para garantir a aprovação da lei, da força policial ostensiva. Nós, legisladores, temos que enfrentar gás lacrimogênio, bomba, cachorro, cavalaria, porrada. E vai lá, daqui a pouco tem que ir lá, então, tu não sabe se tu fica com o pé no plenário ou se tu vai lá atrás ajudar a pedir para o comandante, por amor de Deus, para, não faz isso e tal. É o conflito. Isso é real, é da vida real. Assim se faz leis, com polícia dentro do plenário, porrada, movimentos, se faz lei comprando o poder legislativo, se faz lei pressionando vereadores, mas se faz lei também bem intencionada, se faz leis eticamente produzidas também, compostas politicamente, bem negociadas no bom sentido da palavra, cujo resultado sempre é também o interesse público. Não quero trazer para vocês uma visão distorcida do parlamento. Tem coisas boas, mas ali também tem muita podridão. É a minha contribuição, professor Rodrigo. Muitíssimo obrigado, Afrânio. É sempre uma aula te ouvir, a gente sempre aprende muito contigo. E esse foi um dos motivos que eu fiz o convite, né, para você participar hoje da nossa semana acadêmica, junto com a Lorena. Não apenas pela relação de amizade que nós temos, tanto eu com você quanto eu com a Lorena, isso não é segredo, mas também pela qualidade técnica de vocês, né? Tanto da Lorena como jurista, como acadêmica, como assessora parlamentar, e a tua, Frânio, como parlamentar, né? Eu sempre comento com colegas, né? Quando falamos dos nossos parlamentares, enfim, né? Esse discurso que eu também discordo muito de que político não trabalha, vereador não faz nada, e vereadorista, eu sempre um dos exemplos que sempre me vem primeiramente à cabeça é o exemplo do vereador Afrânio, né? Uma pessoa que eu conheço de muito perto e sei do trabalho sério que há décadas já vem fazendo por Florianópolis, por Santa Catarina e também pelo país em certa medida, né? Então, é uma alegria te receber aqui, te ouvir hoje na nossa semana acadêmica. Mas, para não me alongar mais e dar continuidade aqui aos nossos trabalhos, e também ter alguns questionamentos aqui, quero passar a palavra à nossa acadêmica, representando aqui os estudantes, a Carolina Tassinari, que eu vi que ela está aqui online. Carolina, sim, nos ouve? Boa noite. A palavra é sua, fique à vontade. Eu acho que eu vou ligar, estou com 2 microfones, vou ligar o microfone da onde está a minha câmera aqui, só um pouquinho. Sem problemas. Pronto. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Tá bom. Quero agradecer primeiramente pela oportunidade. É sempre um grande prazer participar dessas atividades acadêmicas e fico muito feliz pelo convite e estar representando aí todos os colegas acadêmicos. Quero agradecer também aos palestrantes, o vereador Afrânio, a doutora Lorena. Gostei muito da palestra, foi muito esclarecedora e muito rica, né? A explanação de todo o processo legislativo, isso que é essência para todos os juristas entender do processo legislativo, porque é onde nós vamos debruçar o resto da vida, né? Durante a palestra, peguei várias falas de vocês. Uma que marcou bastante da doutora Lorena com relação ao trabalho de assessor jurídico parlamentar. E pegando ali num gancho, doutora Afrânio também, que
que acabou falando da complexidade que acontece quando nasce esse projeto, né? De leis que nascem mal elaboradas e causam, ao invés de esclarecer, trazem dúvidas e incertezas para a sociedade. Então, quero ouvir um pouquinho sobre isso, sobre principalmente essa parte do papel do jurista dentro desse processo parlamentar. Como que nós podemos estar mais atuantes, contribuindo. E uma outra questão que não foi muito falada, mas eu, como mulher, gostaria de ouvi-los. Hoje nós sabemos que as mulheres são a maior parte da nossa população, porém isso não reflete o nosso parlamento, né? Até hoje nós nunca tivemos uma mulher presidente da Câmara dos Deputados, e entre outras situações. E percebemos também que, se pegarmos o número de mulheres deputadas, elas representam aí 10% de um total. Eu quero também ouvir um pouco de vocês sobre isso, sobre qual é a opinião de vocês dessa desigualdade de gênero que acontece hoje ainda dentro do parlamento e quais os prejuízos que isso pode estar causando para a nossa sociedade. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Carol, pelo questionamento. Questões bem importantes. Antes de passar a palavra aos palestrantes, eu só queria aqui fazer rapidamente a leitura de duas questões que foram colocadas. Uma delas uma pergunta foi colocada à Lorena, durante a fala da Lorena, uma pergunta do Silvio, que está aqui como Silvinho, perguntou o seguinte: o que motiva a insistência de representantes eleitos, mesmo com parecer de inconstitucionalidade, produzirem lei ou dar continuidade a um projeto que vai a lugar nenhum? O questionamento que se faz com espelho na tentativa de lei que obrigaria os acadêmicos da UDESC e de outros institutos estaduais, que é aquele projeto do deputado Gessé Lopes, né, da obrigatoriedade de exame toxicológico nas matrículas, que ele se refere aqui. Ele continua, né? Nota-se que a relatora arguiu inconstitucionalidade e posteriormente reviu o voto. Um deboche dos excelentíssimos ocupantes do Palácio Barriga Verde. Daí ele questiona sobre essa questão, que eu acho que vai muito ao encontro da questão também colocada pela Carol, sobre o papel do jurista, né, do operador do direito, do assessor jurídico, né, no processo legislativo. Né? E o Silvinho também perguntou, uma pergunta direcionada ao vereador Afrânio. Ele perguntou o seguinte, Afrânio: amigo Bopré, boa noite. O preâmbulo da Constituição de 88 fala lindamente em democracia. Sendo democracia o regime que torna diferentes iguais, a lei deveria priorizar a igualdade real, diminuir as diferenças existentes para todos, mas o que ocorre é exatamente o inverso, uma vez que parece ser benéficos aos muitos, o que parece ser benéfico aos muitos tão somente amplia a distância destes aos poucos que financiam os seus próprios anseios. Pergunta: a democracia é igualitária ou apenas uma máscara que distancia cada vez mais o capital do social? E o Hugo Coan, ele também fez, ele não foi uma questão, mas ele colocou um ponto ali para reflexão, que ele falou o seguinte: o problema muitas vezes é que o tempo do legislativo não é o tempo da sociedade, situação que leva muitos do mundo jurídico a apostarem na jurisdição como meio de progresso civilizatório, sem se importarem com o déficit democrático de atropelar o parlamento. Ele fez esse questionamento que eu acho que é bastante pertinente também à fala do Afrânio e da Lorena. Então eu passo agora a palavra à Lorena para ela fazer as considerações dela sobre os questionamentos. Bom, com relação às duas perguntas da Carolina antes, eu gosto de trabalhar numa linha, o vereador Afrânio, enfim, a gente já apresentou projetos juntos, ele sabe disso, no sentido de que, chegando no parlamento, eu percebi que uma boa parte dos projetos tinha uma qualidade técnica muito ruim.
muito ruim mesmo, assim. É isso que o Afrânio definiu. Projetos que não faziam o menor sentido, projetos flagrantemente inconstitucionais, projetos que a justificativa não explicava o projeto. E eu gosto de trabalhar numa linha, especialmente nesse momento em que a gente está vivendo, de garantir a qualidade técnica daquilo que a gente está apresentando, ou seja, de fazer uma análise da constitucionalidade prévia, de fazer um texto que obedeça aos ditames da Lei Complementar 95, que o Afrânio citou, 95 de 98, e de acompanhar e de como eu apresento essa qualidade técnica e exigir na tramitação do projeto que os demais vereadores, as comissões, os setores técnicos do parlamento também atuem com qualidade técnica nessa tramitação. Eu acho que esse é um dos papéis do jurista na assessoria jurídica parlamentar. Também um trabalho de conscientização do parlamentar sobre os limites da atividade legislativa, porque, como a Afrânio falou, e isso é absolutamente saudável, o parlamento não é formado de juristas, o parlamento é formado de representantes do povo. Então, ali dentro não vai haver só notáveis do campo jurídico. Qual é o papel do assessor jurídico parlamentar nesse sentido também? É você conseguir traduzir nas proposições ou nas medidas que forem necessárias aquele debate político que está sendo feito, aquela ideia que o parlamentar teve, ou eventualmente de dizer, não dá para apresentar isso. Acontece. Não dá para apresentar isso é inconstitucional, isso não é da nossa competência, é um projeto que mesmo se a gente apresentar, depois vai acabar tendo a constitucionalidade dele, enfim, a inconstitucionalidade dele declarada, por, enfim, vício de competência. E então acho que dentro dos mandatos e dentro dos setores técnicos do parlamento, o papel do jurista é dar esse formato para esse anseio, para esse debate público que existe e que culmina numa proposição. Sobre a desigualdade de gênero, ela é um dado da nossa realidade e mudar ele cabe definitivamente à capacidade de articulação das mulheres. Ninguém vai fazer isso por nós, né? Então, assim, na Câmara dos Deputados existe uma profunda desigualdade e o que acontece é que a bancada feminina acaba tendo que se organizar de maneira mais orgânica para conseguir defender interesses das mulheres ali no parlamento, inclusive com alianças entre partidos que normalmente não trabalham juntos, mas que, em nome da defesa dos interesses das mulheres, acabam sentando na mesma mesa para negociar. Isso acontece. Na Câmara Municipal de Florianópolis, o buraco é muito mais profundo do que isso, porque a gente só tem uma vereadora, é permanente, né? A vereadora Carla assumiu interinamente durante alguns períodos no mandato do vereador Lino Pérez, mas a gente tem uma mulher permanentemente na Câmara de Vereadores. O efeito disso é péssimo. É péssimo porque, por exemplo, a gente tem uma comissão de defesa dos direitos da mulher e da promoção de igualdade de gênero que faz um excelente trabalho, sobretudo porque, enfim, os setores técnicos da Câmara Municipal e dos gabinetes, as mulheres, as assessoras, acabaram fazendo quase uma ocupação da comissão, mas ela é uma comissão formada integralmente por homens. Então, homens têm que ser lembrados o tempo inteiro porque qual é o papel que está sendo cumprido ali naquela comissão, a importância daquela comissão e de que forma ela deve andar. Mas, por exemplo, faz com que menos projetos que defendam os interesses das mulheres na cidade sejam apresentados. Então, assim, a importância de parlamentares mulheres dentro desses espaços é fundamental. Assim, não basta garantir, isso na minha opinião, a representatividade, quer dizer, não basta que haja mulheres ali dentro. Se tem uma coisa que os últimos anos no país ensinaram para a gente, é de que essa representatividade por si só não basta. Não basta ter uma mulher adiante do Ministério da Cidadania, ou melhor, do Ministério dos Direitos Humanos, se essa mulher vai agir cotidianamente contra os interesses das mulheres.
né? Da mesma forma, não basta ter mulheres no parlamento que atuem cotidianamente contra os interesses das mulheres. Preciso que a gente tenha mulheres que saibam, conheçam, dialoguem com os interesses das mulheres e defendam esses interesses no parlamento. Essa é uma tarefa histórica que vai caber à nossa geração, Carolina. Ocupar os parlamentos, ocupar esses espaços e garantir essa representatividade na forma e no conteúdo é, na minha opinião, uma tarefa da nossa geração. E sobre os projetos inconstitucionais, existem uma série de razões pelas quais eles apresentam esses projetos e dão continuidade. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, do projeto que previa a amputação da mão de quem fosse condenado por corrupção, ele é um projeto que ele obviamente tem o objetivo de gerar engajamento nas redes sociais, conseguir algum espaço na imprensa, ainda que fugaz, para aumentar a relevância de parlamentares que são pouco relevantes, de que têm pouco espaço no campo político porque não conseguem construir esse espaço político. Mas é altamente prejudicial a apresentação desses projetos, porque eles desviam a atenção eles gastam dinheiro público num debate natimorto e eles prejudicam o debate público político e jurídico de qualidade que pode acontecer nos parlamentos, isso com certeza. Passo a palavra. Obrigado, Lorena. Então, agora eu passo a palavra ao vereador Afrânio para que ele faça suas considerações sobre os questionamentos colocados. Certo. Eu vou ser bem breve, porque também o adiantado da hora, né, Sartotti? Já estamos chegando às 10 horas. Eu vou dizer o seguinte, sobre a questão que a Carolina traz, eu considero importante, Carolina, as duas questões. Mas sobre essa questão da mulher, a tua pergunta é o que a gente perde, né, no parlamento com a maioria de homens. E a questão é mais profunda ainda, porque eu digo o seguinte, não é só porque são homens, é porque muitas vezes machistas. E isso é distintivo, isso é conteúdo de postura. É importante frisar isso. Eu penso assim, pela minha vida, né, como eu me coloco, e vou responder dessa forma. Eu acho que a gente perde muita coisa. Perde no sentido do que eu quero colocar aqui, da empatia, que, inclusive, se eu me colocando no lugar da mulher, eu vejo a sociedade diferente. Eu digo, a postura paradigmática dos temas é muito importante. Essa colocação situacional, né, do teu lugar de ver o que está sendo debatido. É importante essa outra forma esse outro colorido, esse ecletismo, essa sociodiversidade, ela é fundamental. Mas eu digo para vocês, eu procuro muitas vezes me colocar na condição, como eu digo assim, eu tenho um projeto de sociedade e para mim ele não vai à frente se não passar por essas rupturas de preconceitos, de posturas autoritárias, machistas, racistas, né? Então, para explicar em outras palavras, eu não preciso ser negro para lutar contra o racismo, percebe? Ontem eu assisti o Silvio Almeida na TV Cultura, né? Foi um show, ele colocando, nós precisamos desnaturalizar o racismo. Ele é um problema social e tem que ser exposto isso,
né? As pessoas têm que perceber que é cultural e não tem nada de natural nesse negócio. Assim como na relação também, eu diria, com os indígenas, com LGBTs, eu acho que essa postura nossa é uma postura de conflitar com essa sociedade atrasada. Então, eu coloco esse item, eu acho que a gente perde em termos de força política. A Lorena colocou correto. Quer dizer, não é só uma questão de mulher, tem também o compromisso político que está colocado. Essas duas coisas precisam dar juntas, né? Então, está aí a minha resposta. Poderia até evoluir um pouquinho mais, mas eu vou parar aqui. Sobre a questão da Constituição, que o Silvinho fala, é um debate que eu assim, também acho que a gente deveria aprofundar bastante, mas eu vou pegar o artigo 7º da Constituição. Lá, o artigo 7º, no seu inciso 4º, ele diz que o salário mínimo deve ser aquele capaz de satisfazer as necessidades normais do trabalhador e da sua família. E lista tais como habitação, vestuário, moradia, transporte, higiene pessoal, higiene da casa, lazer e vestuário. Eu pergunto, se uma família brasileira com 2 adultos, 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, uma família brasileira com 2 adultos e 2 crianças consegue atender às necessidades normais que estão previstas na Constituição. Não consegue. O salário mínimo no Brasil está fora da lei, ele é inconstitucional e está longe da realidade. Eu nunca vi a OAB lutar contra a aplicação inconstitucional do salário mínimo, por exemplo. É público e notório que esse trocado que dizem que é salário mínimo não atende o preceito constitucional. Então, o Silvinho sugere, não, isso aí é um verniz da democracia, da igualdade, mas eu prefiro, Silvinho, que esteja na Constituição, né, que racismo é crime e que a gente possa usar o aparato jurídico do que não ter nada. É preferível ter o artigo 7º, inciso 4º, que diz o que deve ser o salário para as pessoas viverem, do que não ter nada na Constituição. Porque isso faz parte de um processo de construção, de luta, de percepção da desigualdade que o Silvinho está tendo. Muito importante, de percepção de que a Constituição é defendida para fazer prevalecer para alguns, mas a Constituição não é defendida para prevalecer para outros. Mas é a mesma Constituição que dá direitos, o artigo 7º das garantias sociais. É a mesma Constituição, mas ela não é aplicada. Mas o direito de propriedade, lá é sagrado. Não é? Pessoas que não têm lugar para dormir têm que respeitar o direito de propriedade, senão fica embaixo do viaduto, fica na rua, na marquise. É assim. E sobre a democracia, aí é um tema que eu queria dizer o seguinte: eu acho que a democracia é uma conquista da sociedade. Ela não é a mais perfeita, mesmo, eu vou dizer, a democracia nos marcos da sociedade burguesa, da sociedade que vivemos, ela não é a mais perfeita. Ela produz muitas desigualdades, ela tem muitas anomalias. Mas, enquanto não tiver outra coisa melhor, eu vou defender radicalmente a democracia. É isso aí, o Sartori. Obrigado, Afrânio. Dado o adiantado da hora, então eu vou encerrando. Mais uma vez, agradecendo ao Afrânio pela sua participação hoje. Eu sei que ele está
Ele continua trabalhando bastante aí. Hoje também foi um dia corrido na Câmara. Eu sempre que eu sou vizinho da Câmara, eu vi que tinha um pessoal ali fazendo barulho na frente da Câmara, protestando a favor da Covid-19. Então, eu sei que o Alfredo, ele saiu da sessão e veio direto para cá. É verdade. Eu te agradeço muito, Fran, por ter disponibilizado um tempinho na tua agenda para conversar conosco. Agradecer também muitíssimo a Lorena, que prontamente também aceitou o nosso convite, que também disponibilizou um tempo da sua agenda. Eu sei que a Lorena está trabalhando bastante, né? A deputada da qual ela é assessora, é líder de uma bancada, de uma importante bancada no Congresso, então ela está muito ativa, mesmo agora durante o isolamento. Então, a Lorena, eu sei que ela tem trabalhado muito, então, e mesmo assim, ela também reservou um tempinho para estar aqui conosco, conversando um pouco com os nossos alunos e com os nossos inscritos aqui. Então, mais uma vez, Lorena, Frânio, muitíssimo obrigado. A nossa palestra, que ela vai ficar depois disponível também, ela foi transmitida ao vivo pelo Facebook, ela vai ficar disponível no Facebook, também no YouTube. Então, depois os demais podem acessar e compartilhar. Então é isso, pessoal. Mais uma vez agradeço a todos e todas que acompanharam até agora a nossa segunda noite da Semana Acadêmica. Amanhã, às 19 horas, retornaremos com a Semana Acadêmica. Teremos amanhã as palestras a primeira palestra amanhã às 19 horas do professor Marcelo Peregrino sobre controle de convencionalidade, e logo em seguida, às 20 horas e 30 minutos, palestra da desembargadora Maria de Lourdes Leiria, presidenta do Tribunal Regional do Trabalho aqui da 12ª Região, falando sobre assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, teremos essas duas palestras amanhã. Estão todas e todos convidados para estarem aqui conosco amanhã. Uma boa noite a todos e encerramos por aqui. Obrigado o convite, Rodrigo. Obrigado a todo mundo pela atenção. Obrigado, pessoal. Estou sempre também, disponível, querido. Desculpe qualquer coisa. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Até mais.